Bem-vindo a todos ao canal. Hoje vamos estudar mais um pouco sobre as leis que vimos nos vídeos anteriores. Vamos se aprofundar um pouco mais. Hoje, nas leis do povo de Israel e nas leis sobre saúde. As leis civis você pode estar encontrando mais detalhadamente em Êxodo capítulo 21, 22 e 23. Apesar de ter outras partes da Bíblia, mas esses capítulos são o que mais encontramos. E vamos ver alguns exemplos. Êxodo capítulo 21, versículo 24. Esse talvez seja o mais conhecido. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Também temos em Êxodo capítulo 21, versículo 32. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Esses são alguns exemplos de leis aplicados no momento para o povo de Israel, em questão de animais, de crimes em geral. Algumas leis ainda permanecem até hoje na nossa legislação. Temos mais um exemplo também em Êxodo capítulo 22, versículo 19. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. E principalmente que existe até nos dias de hoje essa lei, está em Êxodo 23, 8. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Então, nesse grupo de leis que lemos, podemos ver que algumas não existem mais e que algumas existem ainda. E se você ler todos esses capítulos, com certeza você vai encontrar várias leis aplicadas na época para o povo de Israel que existem até hoje, e outras porém não existem. Foi aplicado no contexto devido à época e à situação do povo que se encontrava. Essas leis não prevalecem hoje, foram aplicadas apenas no momento, na situação, no contexto do povo. Apesar de ainda termos algumas leis dessas, se observarmos a nossa legislação, nós encontramos algumas leis daquele passado, mas que ainda constituem hoje na nossa legislação. Um exemplo seria hoje, com a mudança da CLT, alguns dizem que é bom, outros dizem que não é, mas se você pegar a época que a legislação trabalhista foi feita, no passado, foi feita em uma época que praticamente todas as empresas que existiam eram do governo. Com isso, essa lei da CLT foi criada embasando que todas as empresas eram do governo. Hoje, empresas do governo e pessoas que moravam no interior, os produtores. Mas hoje o contexto é outro. A maioria das empresas existentes no país são empresas privadas. E as pessoas que trabalham na roça são uma quantidade muito menor da que existia na época que foi criada a CLT. Por isso que se você ler toda a CLT, você vai ver algumas leis que não se aplicam mais hoje, que se você ler você vai ver, nossa, mas de onde que tiraram essa ideia? Mas é aplicado na época. Assim são essas leis na Bíblia. Algumas existem ainda, pois ainda se aplicam a nós, mas outras eram aplicadas apenas naquele tempo das pessoas que estavam em Israel, no contexto, na situação da sociedade. O próximo grupo de leis que vamos estudar são as leis da saúde e do bem-estar. Em questão das leis da saúde, você pode estar vendo alguns vídeos passados que eu fiz com o título Saúde, Animais Puros e Impuros. Você vai estar lendo algumas leis, alguns regulamentos para a saúde de animais que podemos comer e que não podemos, animais que de alguma forma fazem bem ao nosso corpo e outros não são impuros, prejudicam o nosso corpo. Se você voltar a esses vídeos que eu fiz, você vai entender melhor, para não ficar conversando muito aqui, dizendo muita coisa. Mas vamos a alguns exemplos. Levítico capítulo 15, versículo 19 e 20. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Alguns podem achar que
a época ou a Bíblia pode estar discriminando a mulher, só porque estava com menstruação, tinha que ficar afastada por 7 dias, ninguém podia tocar nela, se ela deitasse em algum lugar, ficasse impuro. Mas vamos voltar ao passado. Ao contrário de hoje, no passado, provavelmente era muito difícil as pessoas conseguirem roupas, conseguirem panos. Naquele momento, naquela época, não tinha absorvente. Então você imagina a situação da mulher naquele dia, naquela época. Acho que a mulher pode estar entendendo muito melhor isso. Hoje temos absorvente, temos higiene, temos vários produtos que podem ajudar a mulher. Então, por exemplo, essa lei hoje não se aplica mais. Naquela época se aplicava no contexto daquela época. Hoje não se aplica mais. Outra lei também está em Levítico, capítulo 14, a partir do verso 33. Eu não vou ler aqui porque é muito comprido, mas você pode estar lendo. É sobre o mofo. Se alguma casa estivesse mofada, ficava alguns dias de observação e se ainda continuasse com o mofo, a casa deveria ser destruída e os entulhos jogados fora da cidade. Todo mundo sabe que o mofo, uma casa mofada ou qualquer objeto mofado, se não tratar, o mofo vai continuar aumentando. E na época, diferente de hoje também, não tinha produto de limpeza, não tinha... todos esses produtos que hoje temos para deixar nossa casa limpa, para lavarmos as coisas que nós temos. Então, essa lei naquela época deveria ser obedecida, mas hoje não precisa. Hoje sabemos que temos produtos de limpeza, enfim, uma infinidade de coisas que podemos limpar, acabar de vez com o mofo, mas naquela época não tinha. E se você ler essas leis sobre saúde, você vai ver diversas coisas que antes deveriam fazer ou que eram proibidas, mas hoje não cabe mais, não entra mais no contexto. Ao contrário da alimentação, por exemplo, os mesmos animais que eram proibidos na época, hoje continuam sendo proibidos. Basta você ir ao médico, uma vez que você tem alguma doença, você vai ver principalmente que, dependendo do que você tem, o médico vai proibir você de comer certos tipos de carnes, por exemplo, a carne de porco, porque faz mal à saúde. E estudos indicam que existem animais que fazem bem para a nossa saúde, que de alguma forma vão nos ajudar com nutrientes, e outros animais que têm mais a prejudicar do que ajudar. No próximo vídeo vamos estar tratando sobre as leis cerimoniais e a lei moral. Até a próxima!